Naquela noite, Jesus levou os seus discípulos ao jardim de Getsêmani e deixou-os lá enquanto ele ia orar sozinho. A Bíblia diz: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus, o qual não cometeu pecado, nem engano algum se achou em sua boca. Estava pronto para tomar sobre si mesmo os pecados do mundo. Jesus orou dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. E logo, falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12. E com ele, vinda da parte dos sacerdotes, escribas e anciãos, uma multidão com espadas e porretes. Judas lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou-o da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Mas Jesus, tocando-lhe a orelha, o curou. Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Jesus disse a eles que ele poderia orar a seu Pai, e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos para salvá-lo. O que seriam cerca de 72.000 anjos. Mas Jesus não permitiu que os anjos o defendessem, porque ele teria que ser crucificado, conforme as Escrituras. Com a prisão dele, Satanás se alegrou. Seu principal inimigo estava indefeso, e o momento da vingança do diabo havia chegado. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam reunido os escribas e os anciãos. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Eles perguntaram a Jesus: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia! Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Este acontecimento foi de acordo com outra profecia. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizeis.
Depois de ouvir os ataques a Jesus, Pilatos se sentiu politicamente ameaçado. Com medo, ele procurou um meio de escapar. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: "Não vejo neste homem crime algum." Os judeus não gostaram e se rebelaram, pressionando Pilatos. Este era um dia de festa especial para os judeus e Pilatos sabia que era costume soltar um prisioneiro neste dia. Pilatos queria que Jesus fosse solto. E os soldados trouxeram perante o povo um assassino chamado Barrabás. Eles teriam que escolher entre ele e o Senhor Jesus. Pilatos pediu à multidão que escolhesse aquele que seria solto, Cristo ou Barrabás. Para sua surpresa, todos gritaram ao mesmo tempo: "Não este, mas Barrabás! Barrabás!" Pilatos perguntou o que deveria fazer com o rei dos judeus. Eles clamavam: "Crucifica-o!" Pilatos não achou que Jesus havia feito nada para merecer a morte. Pensou que se mandasse açoitar Jesus, agradaria a multidão, e então poderia soltá-lo. Assim Jesus foi levado pelos soldados e açoitado. O Senhor Jesus estava em total controle da situação. Cada estágio da crucificação havia sido planejado no céu por Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo, antes mesmo da terra existir. Eles amarraram as mãos do Salvador a uma viga de madeira e o açoitaram, cumprindo a profecia: "Ofereci as costas aos que me feriam." Jesus tinha poder para impedi-los, mas ele voluntariamente permitiu-os que assim fizessem. O chicote de couro geralmente tinha pedaços de aço, bolas de chumbo e ossos afiados. Não somente açoitaram as costas, como as nádegas e pernas. Devido aos ossos afiados e o metal existente no chicote, os músculos foram cortados e se abriram. As artérias foram atingidas, espirrando sangue. A maioria das vítimas morriam devido a esse tipo de açoite. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Lembram-se quando Deus amaldiçoou a terra com os espinhos devido ao pecado? Os soldados fizeram uma coroa de espinhos venenosos e enfiaram-na em sua cabeça, causando dores terríveis, inchando e sangrando. Jesus levou sobre si os nossos pecados. A coroa de espinhos simboliza o horror do pecado. E eles, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Eles puseram na mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" Cada soldado presente atingiu Jesus na face com os punhos deles sem piedade e bateram na sua cabeça com o caniço. Eles cuspiram o Cordeiro de Deus, conforme as Escrituras.